Depois de uma temporada histórica em 2021, a temporada desse ano estava com as expectativas lá no teto. Ainda mais com a mudança de regulamento e os carros totalmente novos que permitiriam os pilotos se seguirem muito mais fácil e não sei o que. Bom, faltou combinar com o Peixoto, né? Porque depois que ele embalou, não deu para ninguém seguir o cara mais não. Agora, você na sua casa não precisa de regulamento nenhum para conseguir seguir o canal clicando no botão de se inscrever aqui embaixo e ter o seu dia salvo graças ao nosso resumo ludibriado. E aproveita para seguir também essa dica aqui. Assim que acabar o vídeo, clica no link aqui embaixo na descrição e confere o descontaço que a galera da Kaspersky está dando. E se você usar o cupom LUDIERO, o desconto é ainda maior. Ainda tem muita gente que acha que não precisa de antivírus e blá blá blá. Pô, peraí, doidão, dá pra tu pagar baratinho no melhor antivírus do mercado que vai proteger o seu computador e o seu celular. E você vai se arriscar a ficar sem? E outra, se a sua preocupação é que ele vai deixar as coisas mais lentas ou pesadas, esquece. Tu não vai nem perceber que o Kaspersky tá lá. E eu tenho certeza que ele vai salvar a tua pele direto. Então não perde tempo. Assim que o vídeo acabar, clica no link aqui embaixo e não se esquece do cupom LUDIERO. Pode confiar em mim que vai dar bom, beleza? Se a temporada do ano passado a gente vai lembrar pra sempre, a desse ano a gente já queria que ela acabasse no meio. Na verdade, ela já tinha acabado no meio. O resto foi só pra cumprir tabela. E para a Ferrari poder passar mais vergonha também, é claro. Inclusive, a temporada desse ano foi basicamente isso. A gente ligava a TV e fazia um bolão de qual seria a forma que a equipe do Pocotó dando grau ia entregar a corrida. Era carro que quebrava, estratégia errada, carro quebrando de novo, parada ruim nos boxes, o carro quebra mais uma vez. E quando tudo isso dava certo, daí deixa que vai ser a vez do piloto entregar a paçoca mesmo. E se já não tivesse ruim, conforme o ano ia passando e as equipes iam melhorando os seus carros, a Ferrari conseguiu a proeza de ir piorando ele. Depois de terminar a temporada em segundo e chegando a correr o risco de cair para terceiro, o chefe da equipe, Metia Bonito, acabou saindo. E pelo menos até a data desse vídeo, o substituto ainda não foi anunciado. Dizem por aí que pode ser Frederico Vassoura. E se o Carequinha já era bom de briga nos bastidores enquanto ele tava lá na Alfa morreu, imagina se ele lançar o jaco da Ferrari, filho. Inclusive, falando de Alfa morreu, bom, de fato, morreu. Ou vai morrer, né? Porque em 2026 a montadora alemã Áudio vai estrear na Fórmula 1 no lugar deles. E falando de equipe alemã, quem quase foi de Kenna e Kel esse ano foi a Mercedola, que começou muito mal, mas conseguiu se recuperar e até vencer pelo menos uma corridinha. Meteu um desenhão diferentão pro carro lá e foi transformando ele num caminhão. Isso tudo, claro, por culpa de Jorge Russo, já que agora que ele estava chegando na equipe que era a atual campeã, é óbvio que o carro ia estar horrível, né? Pelo menos ele estava se sentindo em casa. Porque depois de ficar 3 anos dirigindo um ônibus, dirigir um caminhão é quase a mesma coisa. Não à toa que ele ficou várias corridas terminando no top 5, mesmo guiando a carreta que deram para ele. Agora, quem apanhou mesmo com esse carro foi o Lewis Hamilton. E apanhou literalmente. Ou você já se esqueceu que o homem saiu lá da corrida de Baku com 12 pontos e uma escoliose? O caminhão da Mercedola quicava tanto nas ruas do Azerbaijão que parecia até que o GP era na BR-101. E a coluna do Hamilton simplesmente deve ter feito o S do Senna. Mas se esse negócio de carro quicando, o famoso porpoising que ouvimos tanto, ou a golfinhada em português, não era exclusividade da Mercedola. A própria equipe do Pocotó dando grau também sofreu bastante com isso. A diferença é que o carro deles parecia um lowrider do GTA San Andreas, mas pelo menos era rápido. Com tantos pilotos reclamando nas entrevistas que o carro quicava muito e eles tinham medo do cérebro virar milkshake de morango, a FIA precisou criar regras no meio do campeonato que obrigariam as equipes a não deixar o carro quicar tanto. A ação acabou, de certa forma, dando resultado
e nós terminamos o ano praticamente até esquecendo que os carros pulavam tanto antes. E sabe o que acabou também? A corrida em Paulo Ricard na França, que aconteceu pela última vez esse ano e não teve o seu contrato renovado. Mas antes de você ficar aí todo felizinho, quase que tivemos esse ano também a última corrida em Spa, lá na Bélgica. Na verdade, ela ainda está correndo o risco de sair fora, porque o contrato foi renovado por só mais um aninho. Então pode ser que em 2023 seja a última corrida até sabe lá Deus quando. E se tem pista saindo, obviamente vai ter pista chegando. Esse ano tivemos a estreia de mais um GP nos Estados Unidos, dessa vez em Miami. O traçado da pista é meio estranho e a corrida foi bem a mimir, mas os promotores do evento estavam tão mais interessados na festa e a badalação do lado de fora da pista que a gente terminou aquele final de semana falando mais da água fake e das sereias na piscina do que da corrida em si. Ah, e se prepara, que ano que vem tem mais, porque Las Vegas vai estrear no calendário também. E vamos ter mais uma pista de rua e, obviamente, mais uma corrida nos Estados Unidos, já que a Fórmula 1 tá doidinha em abocanhar o money daquela galera que chama futebol pelo nome errado. Inclusive, essa vibe Estados Unidos está tão forte na Fórmula 1 que até piloto de lá tá chegando no grid. Sargento Logan, favor não confundir com o cara que tem um garfo na mão, vai subir da Fórmula 2 ano que vem e vai ocupar a vaga de ninguém mais, ninguém menos que Nicolas Patife, o inimigo da última posição. Eu até poderia falar que o Patife bem que tentou de todas as formas ficar e tal, mas na real ele não tentou não. E como a cometa não precisa tanto assim mais da bufunfa dele, ele perdeu o motivo para ficar. Quem também perdeu o motivo para ficar foi Mick Chamequinho, que acabou virando Mick Demitidinho e vai dar lugar para a volta da lenda Nicão Hülkenberg, o inimigo do pódio. A Super Haas decidiu trocar um alemão pelo outro, mas com a diferença que dessa vez, se o Nicão ficar em quarto lugar, ele pode ficar lá à vontade, que para a equipe vai ser praticamente uma vitória. E numa movimentação simultânea de alemães que eu não via desde o 7-1 em 2014, surpreendentemente, Sebastian Vettel decidiu pedir as contas e ir para a fila da Previdência. Também pudera, né? O cara tá faz 3 anos dirigindo carroça. 1 ano pela Ferrari e 2 pela Aston Martin. Com certeza a série de um tetracampeão vai fazer falta no grid. Mas não julgo também ele querer descansar e plantar mais árvore, não. E aí, de forma ainda mais surpreendente, quem apareceu para pegar essa vaga do Sebastião? Simplesmente jovem Alonso, que estava negociando para continuar na equipe Aline, mas não gostou dos termos da renovação e meteu o Vasari para a equipe do papai Stroll. A dúvida é se ele vai aguentar ter que guiar aquele carrinho de picolé e não poder tretar com um companheiro de equipe, já que o cara é filho do dono. Pelo menos é de se esperar que o motor do carro dele não vai explodir 39 vezes no ano, como aconteceu na equipe anterior. E aí acontece que as surpresas não param, porque logicamente a equipe Aline pensou, bom, se o jovem Alonso não quer ficar, tudo bem, eu vou pegar aqui o piloto da minha academia e... Ué, cadê ele? Eis que Oscar Pistache, piloto da academia da Aline, mas que também era piloto reserva da McLaren, cansou de ficar esperando uma confirmação se ia ter uma vaga para ele na equipe ano que vem ou não e decidiu se virar sozinho. E aí você já sabe, né? Qualquer pessoa que fica pelo menos 2 minutos na mesma sala que o Zacarias Marrom vai assinar alguma coisa. Então a McLaren decide não esperar mais pela adaptação do Ricardão e demite o piloto australiano 1 ano antes do final do contrato, para colocar a grande promessa Oscar Pistache no lugar dele. A equipe Aline, obviamente, fica pé da vida, tenta recorrer da decisão, mas a Fórmula 1 diz que o acordo é válido e os franceses acabam tendo que chupar dedo. E aí o Ricardão acabou o ano fechando com a Red Bull, mas para ser piloto reserva. Ou seja, saiu da equipe porque não queria ser piloto 2 e agora volta para ser o piloto 3. Super Stonks. E lá na vaga da Aline, a equipe decide ir atrás de Pierre Gaslindo, tendo assim com Esteban Ocon uma dupla de franceses na equipe também francesa.
Para vaga de Gaslindo na Touros Alfa, foi chamado Nick de Vrido, nome que ganhou força depois da ótima corrida que ele fez em Monza, quando substituiu Alexandre Albão e ainda marcou pontos. A questão aqui é ver se essa dupla Gaslindo e Ocon vai funcionar, já que os dois são tretados de longa data. Eles falaram que fizeram as pazes e tá tudo bem agora, mas eu quero ver depois da primeira enroscada dos dois na pista como é que vai ser. E falando de treta entre companheiros de equipe, a gente teve aquele lance do Peixoto não devolver a posição para o Chico Pires na corrida aqui do Brasil, para ajudar o mexicano a conseguir o segundo lugar no campeonato. Dizem os rumores que foi uma vingança do Peixonauta, porque aparentemente Chico Pires teria batido de propósito no quali de Mônaco, para impedir que o holandês conseguisse se classificar na frente dele e pudesse disparar no campeonato. Se isso é verdade ou não, talvez a gente nunca vai saber. Agora, que acabou dando certo porque o mexicano venceu a corrida no dia seguinte, isso deu. E para piorar essas tretas na Red Bull, a gente ainda teve aquela questão da equipe ter ultrapassado o teto de gastos do ano passado. Foi uma baita novela isso daí, também porque a própria FIA se enrolou toda, para variar, e demorou para comprovar de fato quanto que a Red Bull passou do teto e qual seria a punição deles. Depois de várias semanas, a punição saiu como uma multa de 7 milhões de dólares e uma redução no tempo que a equipe vai poder usar no túnel de vento. Mas apesar de tudo isso, ainda assim o Peixoto passeou no campeonato desse ano. Começou difícil, com as quebras no Bahrein e na Austrália, com o Leclerc líder por uma boa margem. Mas com as entregadas da Ferrari, a única equipe capaz de bater de frente, e ele se aproveitando da evolução do carro da equipe, depois que ele embalou, ninguém mais chegou nem perto de ameaçar o título. Título que veio numa corrida maluca no Japão, com um final que nem as equipes, pilotos e jornalistas sabiam direito como seria a pontuação, porque tinha rolado uma chuva traumática, estilo Bélgica ano passado, que quase cancelou a corrida e fez com que ela fosse super curta, e mostrou como a Fórmula 1 não consegue mais correr quando chove. E como o pneu azul, é claro, é uma das coisas mais inúteis do mundo atual. E mesmo com o título em mãos, o Peixoto continuou vencendo e terminou a temporada com 15 vitórias, batendo o recorde de maior número de vitórias no mesmo ano, que antes era de 13, com o Schumachão e Sebastião. Claro que naquela época eram menos corridas também. E falando em vitórias, tivemos esse ano 2 pilotos conseguindo a sua primeira, Comic Sainz e Jorge Russo. O primeiro, graças a um problema no carro do Peixoto e uma estratégia totalmente errada da Ferrari com o Charles Leclerc na hora do safety car que rolou no final. Já Jorge Russo venceu bem mais tranquilo aqui no Brasil, num final de semana que o caminhão da Mercedola estava estranhamente rápido e Lewis Hamilton e Peixoto estavam se estranhando mais para trás numa vibe bem 2021. E como o Brasil é diferente e Interlagos é top demais, no mesmo final de semana a gente ainda teve a primeira pole da carreira de MC Kevinho, que também foi a primeira pole da Super Haas, que conseguiu fazer uma volta rápida antes de geral, e quando a chuva que vem da represa caiu, ninguém mais ia conseguir melhorar o tempo com a pista molhada. E no geral, a temporada de 2022 foi isso daí. A gente teve alguns raros bons momentos aqui e ali, principalmente no início do ano, quando o pessoal do Pocotó dando grau ainda tinha um pouco de gás, só que depois que o Leclerc errou sozinho em Imola, parece que abriu a porteira da paçocada na equipe e toda a corrida era uma caquinha diferente. Como a Red Bull e o Peixoto não tem nada a ver com isso, eles só foram para frente e ganharam fácil os 2 campeonatos. Agora é aguardar aí pelo menos mais uns 2 meses até a gente ver carro na pista de novo lá na pré-temporada e torcer para que a temporada do ano que vem seja melhor do que foi a desse ano. O que não é nem muito difícil, mas vai saber se não tá vindo aí
mais uma nova hegemonia, né? E olha só, esse aqui não é o último resumo do ano, então deixa o like nesse aqui para eu saber que eu posso lançar mais um. E não deixa, é claro, de se inscrever no canal para não perder o próximo vídeo. Beleza? A gente se vê numa próxima. Um abração, valeu e